Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento em que podemos aprender da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua bênção nesse momento, à luz do Teu Santo Espírito em nossas mentes e corações. E no nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganham o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O termo meios de graça, que é o título da nossa lição de hoje, meios de graça e disciplinas espirituais. Temos assim que meios de graça não é propriamente uma expressão bíblica, mas tem sido usado por muitos segmentos da igreja cristã para designar os canais pelos quais podemos nos apropriar e crescer na graça de Deus, a partir do que revela a palavra. Os principais meios de graça para as igrejas de tradição wesleyana são a oração, seja secreta ou juntamente com a congregação, o estudo das Escrituras, que compreende a leitura, audição e meditação, e a participação da ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo do cálice em memória de Cristo. Hoje estudaremos os meios de graça e as disciplinas espirituais que nos aproximam ainda mais de Deus. Temos assim uma vida devocional, uma vida em que buscamos uma aproximação, uma santificação, uma comunhão com o Senhor, mesmo sendo pessoas falhas. Deus tem nos proporcionado essa possibilidade. Fundamento bíblico. Wesley escreveu: uso a expressão meios de graça porque não conheço outra melhor e porque ela tem sido geralmente usada na igreja cristã através de muitas gerações, em particular por nossa própria igreja. É algo que John Wesley deixou para a sua igreja, ou seja, seguidores, porque igreja são pessoas, homens e mulheres de carne e osso. Ele deixou então essa afirmação para a igreja de Cristo Jesus, para o metodismo, para os metodistas e para quem mais aceita que Deus seja o Senhor da sua vida. Porque todas as igrejas têm buscado, de uma forma ou outra, os meios da graça para a sua subsistência, vivência e sobrevivência. Temos dois textos principais para essa lição, Mateus 26, 41 e 1 Coríntios 9, 24 a 27. Em Mateus, o Senhor Jesus está no jardim do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras. O mestre já havia ceado a Páscoa e instituído a ceia memorial de sua morte. Segundo a tradição, esta ceia ocorreu no cenáculo que fica no Monte Sião, bem próximo da casa de Caifás. Após a ceia, o Senhor Jesus levou seus discípulos até o jardim em que costumava orar. Era o seu lugar secreto de oração. Temos assim Jesus instituindo a ceia do Senhor, depois foi para um local para orar, porque ele tinha o hábito, o costume de orar, e era um local secreto de oração. Isso mostra que nós devemos ter o nosso momento de oração, seja individual e também comunitário. Sozinhos, na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, com as irmãs. É o nosso momento. A oração deve ser o carro-chefe da igreja, o nosso carro-chefe. Nesse lugar, Jesus antecipou sua dor na cruz. Lucas diz que Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Observamos aqui a atitude de Jesus em orar tão intensamente que chegou a gotejar sangue.
Nós temos várias formas de orar. Orar em secreto, voz silenciosa, voz audível, com volume alterado de voz. Quanto tempo nós dedicamos à oração também depende de nós. Observamos aqui que Jesus tinha a prática da oração. E por que é que nós não vamos ter, se o próprio Salvador nos ensinou a importância da oração? É nesse cenário que Jesus encontra 3 vezes seus discípulos dormindo e diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. 3 vezes Jesus advertiu, repreendeu seus discípulos, dizendo da importância e necessidade de vigiar e orar porque estavam dormindo. E hoje muita gente está dormindo. E não dormir de deitar na cama e apagar, descansar. Mas as pessoas estão dormindo hoje e não entenderem o alcance da fé, da necessidade e da importância da oração diária e constante. As pessoas encontram tempo para tudo, até com coisas que não têm utilidade, as pessoas perdem tempo, mas não investem na prática da oração, não buscam o Senhor. O Mestre orienta a prática da vigilância e da oração, 2 disciplinas espirituais que nos resguardam de cairmos nas tentações. Nosso espírito humano está sempre pronto, mas temos limitações de nossa vida física e emocional. Nem sempre fazemos o que desejamos. Paulo relata esta batalha interior em Romanos 7, 18 a 23. Podemos estar firmes, fortalecidos internamente, mas fisicamente e emocionalmente é diferente. Nós sentimos o peso do tempo, doenças, enfermidades, violência, sentimos muitas coisas, tentações, ilusões, seduções, e devemos tomar cuidado. Isso significa que a nossa vida espiritual não é automática. Se não nos disciplinarmos, como fazem os atletas, não conseguiremos ter uma vida constante de oração, jejum, leitura bíblica e cuidado com o próximo. Precisamos ter essa vida sim, irmãos e irmãs. Precisamos ter uma vida de oração, de jejum, leitura bíblica, devocional e cuidado com o próximo, respeitar o próximo, quem quer que seja. É nesse contexto que está o segundo texto, 1 Coríntios 9, 24 e 27. Precisamos, como atletas, correr para alcançar o prêmio, e para alcançá-lo não basta desejar. É preciso assumir uma postura de vida que nos favoreça nesse objetivo, seja adquirindo novos hábitos ou abandonando outros. Paulo diz: todo atleta em tudo se domina, versículo 25. Se um atleta que busca alcançar uma coroa corruptível se dedica a tanto, muito mais nós que buscamos a coroa incorruptível. É o que observamos hoje no esporte. As pessoas se esforçam o máximo para conseguir um primeiro lugar e ficam aborrecidas quando alcançam o segundo ou terceiro, ou não alcançam nenhum dos 3 primeiros lugares. Por que é que nós não fazemos o mesmo para buscar uma coroa que não enferruja, não rasga, não se destrói com o passar do tempo? Por que deixamos a salvação de lado, as coisas de Deus de lado e buscamos bens materiais que têm tempo de vida, dura pouco, não são eternos? É com esta analogia que Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Versículos 26 e 27. Paulo deu um exemplo prático do esporte naquela época para ensinar algo profundo e espiritual sobre a necessidade de alcançar uma coroa que não é temporária, uma coroa que é eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Palavra que ilumina a vida. A prática das disciplinas espirituais sempre foi ênfase no meio do povo, da tradição wesleyana, desde a sua origem. Wesley dizia: comece, designe uma parte de cada dia para exercícios privados, quer tenhas prazer nisso ou não. Estude e ore diariamente, é para o benefício de tua vida. Não há alternativa, de outro modo, tu permanecerás frívolo todos os teus dias. Essas palavras demonstram a importância da vida devocional. John Wesley, quando estudava em Oxford, ele tinha uma vida acadêmica, ele fazia exercícios físicos diariamente também, corria pelo campo, buscava tratar o seu corpo físico, mantê-lo saudável.
Entretanto, ele dizia também, nós precisamos tratar a nossa vida interna também. Momento de comunhão, oração, dedicação à palavra, estudo. Precisamos esforçar também, ter essa meta na nossa vida e não privilegiar uma e ignorar a outra. Através do livro A Vida Devocional na Tradição Wesleyana, de Steve Harper, aprendemos muito sobre as disciplinas espirituais na vida de Wesley. No primeiro capítulo, Harper nos informa que a vida devocional de Wesley era realista, disciplinada, marcada pela amplitude, por um sentido de comunidade e pela dimensão da igreja. John Wesley tinha uma grande preocupação realmente com a disciplina espiritual, na qual infelizmente as pessoas deixam de lado. Deixam de lado a vida devocional para buscar outras coisas que não as levam ao reino de Deus, a uma comunhão com Deus. Nós precisamos ter esse momento devocional, um momento de comunhão com Deus. Não vivermos apenas nesse mundo pensando em fazer tudo nesse mundo. Nós precisamos também buscar a presença de Deus, que nos fortalece, nos abençoa, está conosco sempre. Primeiramente, a vida devocional de Wesley foi marcada pelo realismo. Assim como nós, Wesley tinha os seus altos e baixos. Sua vida devocional não era perfeita, tal como a nossa também não é perfeita. Nunca poderemos ter uma vida espiritual em um único nível. Sempre haverá uma luta disciplinar para vivermos as disciplinas espirituais. É um exercício diário. Você já viu um gráfico de empresa em que tem os altos e baixos? A nossa vida é assim também. E não é porque somos cristãos e cristãs, que aceitamos Jesus e vivemos uma igreja, que nós vamos viver sempre no mar de rosas. E o mar de rosas, imagine a quantidade de espinhos que tem nela. Então não é fácil para ninguém. Quem tem Deus e quem não tem Deus, a vida é cheia de lutas, dificuldades, tribulações, altos e baixos. Assim foi com Wesley, assim é conosco. 2. A vida de Wesley também foi marcada pela disciplina. Os registros do seu diário indicam que por mais de 60 anos, ele observou fielmente as disciplinas espirituais. Wesley afirmava que não podemos basear a nossa vida espiritual em nossas emoções. Temos que centralizá-la na vontade. Ela tem que resultar do nosso sentido de necessidade. Devemos nos esforçar por fazer aquilo que sabemos ser certo e deixar que Deus providencie as emoções. Mesmo na ausência de emoções, permanecemos confiantes de que Deus está continuando a sua obra nas nossas vidas. A disciplina torna-se assim o método pelo qual a nossa vida espiritual é mantida nos bons e maus momentos. Observamos aqui John Wesley, na sua prática de vida, 60 anos praticamente, buscando manter uma disciplina constante e diária. É o que nós devemos fazer também. Nos traz saúde física, emocional e espiritual. Uma vida de oração, de dedicação ao Senhor, vida devocional. Mesmo que tenhamos uma constituição física difícil, penalizada, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus, em oração, em presença com Deus. Não é difícil, não é impossível, porque Deus estará conosco sempre, nos agraciando com a sua presença através do seu Santo Espírito. O terceiro, a vida espiritual de Wesley foi marcada pela amplitude. Certa vez ele afirmou: a minha base é a Bíblia. Sim, eu sou um fanático da Bíblia. Sigo suas instruções com respeito a todas as coisas, grandes e pequenas. Ele continuamente referia a si próprio como um homo unius livre, homem de um único livro. O alicerce e o modelo de sua fé eram as Escrituras. Contudo, ele não se limitava à Bíblia. Wesley era versado nos clássicos. Ele desfrutava do uso de fontes anglicanas, puritanas, moravianas e católico-romanas. Consequentemente, a sua vida devocional possuía uma profundidade e variedade que uma única fonte seria incapaz de oferecer. Servindo-se da Bíblia como foco, Wesley conseguiu uma síntese benéfica da contribuição espiritual dessas várias fontes. John Wesley era um homem que lia muito, conhecia muito a história da igreja, as histórias das igrejas devocionais, os clássicos, literaturas de sua época. Era um homem versado, conhecedor da profundidade. Ele não ficava restrito apenas à Bíblia. E hoje nós
temos a possibilidade de conhecer cada vez mais a profundidade que é na Bíblia, quando podemos conhecer o contexto, significados, o que estava acontecendo, para termos o entendimento hoje. Wesley, ele buscava ter uma disciplina na qual ele buscava conhecimento para estruturar e fortalecer cada vez mais a sua fé, o entendimento na comunhão com Deus. 4. Sua vida devocional era marcada por um sentido de comunidade. Wesley nunca permitiu que a sua espiritualidade se deteriorasse em uma religião privada e isolada. Sempre que podia, compartilhava experiências com outros. O seu diário continha uma grande quantidade de referências à sua prática de ler obras devocionais para outras pessoas e discutir as implicações. Suas cartas são documentos ilustrativos da forma como ele orientava o progresso espiritual de outras pessoas. A atenção que Wesley dispensava ao aspecto coletivo da espiritualidade pode ser claramente percebida na sua organização de sociedades, nas quais as pessoas podiam encontrar suporte. A espiritualidade autêntica sempre projeta o indivíduo para o seio de uma comunidade e de uma vida de santidade social. John Wesley se preocupava com a vida comunitária, de que as pessoas não devem viver isoladas. E os encontros com pessoas, com os metodistas naquela época, pessoas que aceitaram Jesus, era importante para não viverem isoladas, porque isolamento traz problemas. A pessoa sozinha, ela sofre, mas a pessoa acompanhada, uma pode ajudar a outra no consolo, no fortalecimento, na fé, na esperança, nas lutas, nas tribulações. Wesley se preocupava com isso e nos deixou como herança de que nós devemos ter uma santidade também social. Não apenas a santidade individual, nós com Deus, mas uma santidade social na qual nós, como uma comunidade, como uma igreja local, como pessoas, seres humanos, buscamos apoio mútuo, socorro mútuo, desenvolvimento e edificação mútua. 5. Wesley tinha uma vida devocional marcada pela dimensão da igreja. É importante termos em mente que Wesley nunca permitiu que a sua espiritualidade pessoal ou que as sociedades se tornassem substitutos da igreja. Ele mantinha o seu relacionamento com a igreja anglicana e esperava que seus seguidores fizessem o mesmo. Observava fielmente as orações da manhã e da noite. Participava da ceia do Senhor uma vez a cada 4 ou 5 dias, normalmente em um altar anglicano. E observava as festividades e jejuns da igreja anglicana. O avivamento de Wesley nunca deteriorou o significado nem a dimensão da igreja e de sua liturgia. Wesley mostra, assim, que a vida devocional nos lares e em outros locais são importantes, mas nada substitui a adoração nos templos, no momento de comunhão em que nos fazemos presentes. Seres humanos falhos, imperfeitos, pecadores, homens, mulheres, pessoas idosas, jovens e crianças, juvenis, todos temos a oportunidade de ter um momento de comunhão social, uma atividade social, uma vida devocional social com Deus. Essa é a meta de Deus para nós. É importante redescobrir a espiritualidade de muitas mulheres e homens da história da igreja e aprender também com elas e com eles a importância da prática das disciplinas espirituais. Como vimos, elas são meios de graça que nos auxiliam a viver o plano de Deus em todas as áreas da nossa vida. Assim, homens e mulheres, todos nós somos chamados a termos uma vida na qual se manifeste a disciplina espiritual diária e constante. Observamos que Wesley era um homem de oração, ele orava não apenas uma vez ao dia, meditava na palavra do Senhor, ceava pelo menos uma vez por semana. Não há problema em cear 2, 3 vezes por semana ou por mês, não há problema. A igreja primitiva ceava todos os dias da semana. É muito importante o nosso momento de comunhão com Deus. Conclusão: os meios de graça e as disciplinas espirituais não são meros exercícios espirituais. Sua força está na comunhão com o Senhor Jesus. É uma relação de intimidade, amor e convivência com a Santíssima Trindade. Esta relação com Deus nos leva a obras de justiça e misericórdia para com o próximo. Quanto mais próximos de Deus, mais seremos o braço do Senhor no mundo. Essa é a grande verdade. Deus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo.
Deus não nos chamou para vivermos dentro das quatro paredes do templo e não fazer nada lá fora. Muito pelo contrário. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mostra que é possível viver em comunhão. Assim, nós, seres humanos falhos, perfeitos, pecadores, podemos viver em comunhão na casa do Senhor, no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, em qualquer local, podemos viver uma vida comunitária, a qual podemos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Podemos compartilhar do que temos recebido de Deus. Podemos levar o amor e o consolo ao próximo, as pessoas que convivem conosco, estão à nossa volta. Deus nos convida para sermos o seu braço na face da terra, no mundo. Deus conta com cada um de nós. E para isso precisamos ter um momento de comunhão, uma vida devocional, de oração, de jejum, meditação e reflexão na palavra do Senhor, aprendizado, adoração na igreja local, participação nas atividades culticas que promovem a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual, emocional, físico. Assim, irmãos e irmãs, reflitamos nessa lição, reflitamos na palavra do Senhor. Temos aqui, irmãos e irmãs, questões para serem respondidas nos lares ou em algum outro local. E havendo dúvidas, perguntas, nos comunique para que possamos compartilhar e crescermos juntos e juntas na edificação, na palavra do Senhor. Como é a sua vida de oração e leitura bíblica? Você faz isso diariamente? Uma vez por semana, por mês, ou não faz? Você tem uma vida de disciplina espiritual? Você faz algo nesse sentido? Você só se preocupa com uma vida disciplinal secular? Academia, ginástica, outras atividades? Ou você tira um tempo também para se disciplinar espiritualmente? Momento de comunhão com Deus. Ficam aqui essas questões, minhas irmãs e irmãos, para serem respondidas. Assim, oremos nesse momento, agradecendo a Deus por mais esse momento que podemos aprender algo mais da palavra do Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde quer que estejamos. Aprendemos um pouco mais da Tua palavra através de lições. E assim, continua conosco, onde quer que estejamos. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.